como eu estava comentando, estou falando com vocês de casa. Eu trabalho na Corteva, na verdade, trabalho no RH da Corteva desde a sua formação. Ela é uma empresa que está no mercado agrícola. E a minha intenção aqui hoje é dividir com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha experiência, e como tudo isso se conecta com a evolução do trabalho remoto antes, na minha vida, né? Antes, durante e depois da pandemia. Mas antes de começar, já que eu vou falar também de inclusão, né, nesse momento de trabalho remoto, eu gostaria de começar me descrevendo, especialmente para aqueles que não podem me ver. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos na altura do ombro, eu também tenho olhos castanhos, eu uso óculos, e hoje eu estou vestindo aqui uma blusa cor-de-rosa. Falar da Corteva, falar de trabalho remoto, eu preciso, para começar a falar de trabalho remoto, eu preciso começar a falar do nosso propósito como empresa, né? A Corteva é uma empresa que tem menos de 2 anos de vida, e ela é originada de heranças sólidas da Dow e da DuPont. Eu venho da DuPont, eu fiz toda a minha carreira na DuPont, uma parte dela em RH, outra parte em outras áreas, e como eu comentei, ela é uma empresa 100% focada no mercado agrícola. Esse mercado, pela natureza dele, e se a gente pensa apenas no Brasil, é um mercado que está presente aí em todas as regiões do país. Então, por isso, para a gente, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha aí, com uma organização de mais de 2.000 colaboradores, a gente já tinha muitas equipes trabalhando em diversas cidades do Brasil, operando de modo interdependente e com gestão predominantemente remota. Isso sem contar que, por ser uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, vários colaboradores em vários níveis hierárquicos, especialmente em funções, supply chain, compras, finanças, próprio RH, já vinham aí com as suas linhas de reporte sediadas em outras localidades. Então, vamos voltar a falar do propósito, né? Comecei falando da Corteva, mas é importante a gente começar a falar desse propósito, de enriquecer a vida daqueles que produzem e daqueles que consomem. Também falamos de progresso para gerações futuras. Mas se a gente está falando daqueles que produzem, daqueles que consomem, então estamos falando de nós mesmos? Sim, né? E por isso que a gente acredita que a gente não pode se prender a um único local físico de trabalho ou uma única forma de trabalhar. E por quê? Porque somos diversos e temos todos diferentes prioridades em cada estágio da nossa vida. A gente tem diferentes prioridades, diferentes necessidades, né? Seguindo essa linha, as relações do trabalho também estão mudando, né? A gente vinha, talvez vários aqui vão se conectar a isso, de uma estrutura mais rígida, onde provavelmente o chefe indica a tarefa a ser feita, o colaborador simplesmente executa e entrega. E a gente está partindo para um modo de operar com construções mais conjuntas, com equipes multifuncionais, onde as soluções são focadas no cliente. Certamente isso leva a uma mudança de estrutura mais rígida, para uma estrutura que é rígida de gestão e de controle, para uma estrutura onde pode prevalecer o quê? Agilidade, e mais do que a gestão, a liderança, que é certamente bastante diferente do que gestão propriamente dita. E para nós na Corteva, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha criado aí vários grupos multifuncionais, vários, e que sem dúvida tinha muito de uma interação presencial também, né? A gente tem um escritório, a gente tem um local de trabalho, mas o que a pandemia nos mostrou é que é possível também entregar essas expectativas de resultados, ainda que interagindo de modo virtual. Tá bom, mas estou falando de agilidade, estou falando de mudança, estou falando de trabalhar remotamente. Como que será, né, agir remotamente, né? Ser ágil remotamente e atuar remotamente? O que eu queria fazer aqui é um convite, né? Acho que primeiramente a gente tem que pensar em como a gente pensa diferente, como a gente pode mudar o nosso modelo mental. E pensar que a gente sempre pensou que produtividade era eu contar com o colaborador 100% do tempo naquele local físico de trabalho, para pensar como produtividade e flexibilidade podem trabalhar juntos, né? E podem ser conseguidos lado a lado, ainda que trabalhando remotamente. A gente também vem de um paradigma importante, onde a função era que determinava o seu local de trabalho.
como eu sou RH na Corteva, então eu tenho que ficar fisicamente no escritório da matriz que fica aqui em Alphaville. Versus, ok, a minha função pode indicar um local preferencial de trabalho, mas será que a minha preferência também não pode ser considerada? Será que também a flexibilidade para que a Ana possa ser melhor no trabalho também não pode ser considerada? Um outro ponto importante para a gente observar, para a gente pensar é quanto a gente faz gestão porque a gente vê versus a gente faz a gestão pela entrega e pelo resultado esperado. Sem que eu precise ver o colaborador o tempo inteiro porque ele está no local físico de trabalho. De novo, mudanças de paradigmas, mudanças de modelos mentais. Um horário de trabalho consistente para todos, né? Aquela coisa, meu horário do expediente das 8 às 5. Mas será que um horário flexível que permita um alinhamento com o gerente, com os key stakeholders do meu trabalho, das minhas entregas, não me tornarão melhor profissional e com melhores entregas? O outro paradigma, a gente tem que estar próximo para colaborar, para poder interagir. Mas será que a gente não tem tantos canais e a tecnologia não está nos ajudando hoje para que a gente possa colaborar através de múltiplos canais? Hoje aqui, a gente não está colaborando, a gente não está interagindo, e a gente certamente está bem distante um do outro. E, finalmente, um outro tema importante é a disponibilidade no posto de trabalho. Né? Que eu acho que é importante a gente pensar que a parceria entre o colaborador e o gestor é que vai prevalecer para que essas rotinas e esse horário de trabalho sejam bastante alinhados. E por fim, para fechar, o alinhamento dessa disponibilidade é que é importante, né? Porque não adianta eu querer trabalhar das 9 às 6 e eu não alinhar isso com o meu gestor. Não vai funcionar, né? Então, como essas interações começam a acontecer e são cada vez mais presentes. Mas é só isso? Não. Na verdade, acho que a gente também precisa pensar em alguns outros ingredientes. O primeiro deles é como a gente assegura, né, que existe alinhamento da estratégia. Como é que cada colaborador da empresa sabe por que determinada tarefa, por que o que eu faço é importante, por que as minhas entregas são importantes, que valor ela agrega. E por que isso é importante? Porque a gente precisa que cada um de nós tome responsabilidade pelas nossas pequenas, ainda que pequenas, decisões diárias. Já imaginou se cada decisão que cada colaborador precisar tomar, ele precisar discutir, validar com o seu gestor? Sabendo do nosso propósito, sabendo das nossas estratégias, sabendo das nossas metas, sabendo quem são os nossos clientes, para que a gente está aqui, fica muito mais fácil tomar as pequenas decisões que acontecem todos os dias e todas as horas. Um outro aspecto importante que eu escutei muito em algumas palestras anteriores falarem é de ter congruência, né? De você alinhar o discurso com a prática. Isso é muito importante, porque isso dá uma sensação de inclusão, né? Não adianta eu falar que eu aceito uma flexibilidade do horário de trabalho e que aí o meu colaborador pensa assim, eu preciso, na terça-feira eu preciso entrar às 9 e sair às 6. Tá perfeito. Mas eu marco toda terça-feira um check-in point para que a gente converse, às 8 da manhã. Faz sentido? Eu estou dizendo que eu aceito esse alinhamento, eu aceito essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo eu preservo a minha necessidade tão somente. Então, como a gente faz com que o walk the talk, né? Como a gente faz com que o nosso discurso seja refletido na nossa prática. Também escutei vários dos meus antecessores falarem sobre a disciplina do contato, né? Gerir remotamente não pode gerar uma sensação de não pertencimento, de isolamento, de indiferença. Então, criar pontos de contato, criar uma agenda de reuniões, tanto individuais como com o time, justamente para favorecer essa colaboração, esse entrosamento da equipe, que a equipe esteja aí, e que a equipe saiba que podem se conectar uns aos outros, não necessariamente com a presença do gestor. E eu acho que um tema tão, ou se não o mais importante, é que o gestor esteja disponível. Né? As pessoas sabem como me contactar, as horas que podem me contactar, as formas que podem me contactar. Então,
A gente sempre falou de um gerente de portas abertas, aqui hoje é o computador aberto, é o WhatsApp aberto, são as formas de contato abertas. Então, como gestor, acho que a grande missão é como a gente se dispõe, como que a gente se predispõe a estar disponível. Um outro aspecto importante é que na gestão remota, a gente procura alinhar bem os papéis, os objetivos, as metas, porque é super importante criar um ambiente de confiança. Eu sei o que eu espero do meu gestor, eu sei o que eu espero do meu colaborador. O meu colaborador sabe como eu opero, sabe as minhas preferências, sabe que eu prefiro trabalhar mais de manhã do que de noite, mas que se eu precisar trabalhar de noite, eu trabalho de noite. Então, esse alinhamento cria um ambiente de confiança e de abertura para que as necessidades sejam esclarecidas, sejam alinhadas, né? E que a gente possa chegar a um denominador comum. A inovação, que sejamos inovadores na promoção da inclusão. Também escutei falar de fazermos pausas, fazermos pequenas celebrações. As entregas bem-sucedidas precisam ser celebradas, que a gente tenha aí os 5 minutos de pausa para celebrar, para agradecer, para reconhecer, e com isso poder dar oportunidade para, inclusive, dar mais visibilidade para os nossos talentos. Acho que esse é um papel da gestão remota também. Como que ela, como gerente daquele colaborador, ele dá visibilidade para o talento da sua organização diante das equipes de liderança. Um outro tema importante é, vamos pedir ajuda. Na verdade, todo esse processo requer uma adaptação. Lógico, quanto mais rápido a gente se ajustar, tanto melhor vão ser os benefícios, né, nossos individuais, da organização, mas a gente não está sozinho, né, e uns podemos ajudar aos outros. E acho que um dos pontos para mim que também é super importante aqui é que a gente aproveite essa jornada, que a gente aproveite essa oportunidade e se divirta com ela, né? Quantas vezes a gente não chegou na conexão, você está me ouvindo? Olha, eu não estou te vendo, olha, caiu, né? E fazer disso também um momento para que a gente se divirta e que a gente possa, com isso, gerar mais empatia, que também foi um outro termo que eu ouvi bastante, que é muito importante nessa realidade de gestão remota. E agora falando um pouco de mim, né, eu achei que mais importante do que contar o que fazer, eu acho que algumas histórias falam melhor do que mil bullets aí dizendo do que fazer. Então, eu resolvi começar a contar um pouco de mim e como tudo isso, como a jornada, como a pandemia acelerou essa jornada para mim pessoalmente, mas também dentro da Corteva, né? A Corteva já havia iniciado uma jornada de flexibilização, de trabalho remoto. Por quê? Porque a gente já tinha tecnologia, né? A gente já vinha de um momento onde a grande maioria dos colaboradores já tinha condição de trabalhar em suas casas, se eles quisessem. Por quê? Porque já tinham um laptop, já tinha um celular, então já era possível esse processo. Eu sei que várias empresas, para isso foi muito mais, a ruptura foi muito maior. Então, certamente isso ajudou a Corteva nesse caminho. Um outro tema que foi muito, muito importante nesse processo é que a gente sempre trabalhou no alinhamento da estratégia para a organização. A organização conhece a estratégia da Corteva, conhece as metas, conhece quem é o nosso cliente, conhece quem somos nós e para que estamos aqui. Isso é super importante para aquilo que eu comentei anteriormente, para que as decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, para as escolhas que a gente precisa fazer no dia a dia, estejam alinhadas com isso, né? Ajudem a gente a chegar mais rápido lá. Então, a gente começou assim, né? Antes da pandemia e tudo mais. Um exemplo que eu queria dar para vocês, inclusive de agora, de pandemia. A gente acabou de fazer uma convenção da corporação como um todo, onde todos os funcionários puderam participar. Coisa que antes, por não termos a conexão remota de todos, ou termos cada um em um site, a gestão, ela era muito mais, essa convenção, ela participava com algumas pessoas, e não toda uma organização. Um exemplo super importante de inclusão. Mas agora, falando da Ana um pouquinho, né, e dando alguns exemplos pessoais. Aí,
No ano de 2000, eu já comecei a viver essa liderança remota, né? Porque eu fazia a gestão de vários recursos dentro da América Latina. E nesse ano, nos anos 2000, eu tinha filhos pequenos, eu tinha que estar presente, eu queria estar os acompanhando na escola, acompanhando os primeiros passos. Então, como isso tudo também foi importante, ter a possibilidade de não ter que estar toda hora visitando todos os países. Sem dúvida, existiam as viagens, existiam as interações, mas muito era feito remotamente. E qual foi o lado positivo de tudo isso? Eu aprendi remotamente a falar espanhol, porque eu criei uma parceria com um recurso que trabalhava comigo, um colaborador que trabalhava comigo, onde eu falava espanhol e ele me corrigia, e ele falava português e eu o corrigia. Então, fazer dessa oportunidade de trabalharmos remotos e com distintas culturas, com uma oportunidade de aprendizado. 2014 foi um desafio interessante, porque além de líder, eu também era uma colaboradora remota. Eu ficava num país, o líder e a organização muito centralizada nos Estados Unidos, a equipe espalhada na América Latina, com várias interações, e aí você tinha um grupo grande centralizado nos Estados Unidos, e você se sentindo isolada pela percepção física, mas muito integrada numa governança de equipe. Agora sim, para mim, em 2018 foi uma grande virada de possibilidades como colaborador. Eu passei 10 dias trabalhando de Portugal, porque eu precisava tirar 30 dias de férias, eu precisava ficar 30 dias em Portugal, e eu não tinha esse tempo. A gente estava aí, eu falei para vocês que a Corteva vem de heranças de Dow e Dupont, a gente estava trabalhando a integração, a gente estava unindo as empresas, a gente estava cuidando da separação para a Corteva virar Corteva. Era praticamente impossível ficar 30 dias fora. Mas foi possível estar 30 dias em Portugal, 10 dias trabalhando de lá. Né? Então, é possível. Né? Acho que vai muito da gente querer fazer acontecer e vai muito da gente trazer para a mesa as possibilidades. Né? O não eu já tinha. Né? O não eu mesma já tinha me dado, nossa, isso não vai dar certo. Acho que não vai dar, acho que eu vou ter que meu marido vai ter que cuidar da minha filha, a gente vai ter que achar uma outra forma. E foi possível. Então, esse para mim foi um grande divisor de águas de como é possível fazer uma gestão remota em vários pontos. E onde você se sente remoto, né? E finalmente agora, nessa realidade de pandemia, acho que meu testemunho aqui é de como eu me sinto muito mais próxima do time. Né? Um time que mudou, um time onde eu tive que conduzir alguns desligamentos, onde eu tive que contratar, eu escutei a palestra falando de onboarding, como é fazer onboarding remoto, né? Como você se torna presente, ainda que distante, né? A gente está numa distância física, mas eu acho que a gente tem chance, sim, de estar muito próximo. Como? Com uma governança sólida, né? Com alinhamento com pontos de contato frequentes, né? E principalmente com alinhamento de responsabilidades individuais. Agora, paramos por aí? Certamente não. Hoje, sou daquelas que respondeu que hoje eu estou trabalhando 100% remoto, mas a gente sabe que isso vai passar, que não vai ser 100% remoto e que não será 100% presencial. Então, como será de fato quando o modelo for híbrido, né? Quando de fato você tiver grupos trabalhando fisicamente no local, outros grupos trabalhando em outros, você remoto na sua casa, para que isso tudo se mantenha inclusivo. E por que é importante ser dessa forma? Porque ele permite diversidade. Certamente uma pessoa com deficiência poder trabalhar da sua casa e tendo a flexibilidade de trabalhar da sua casa, ela consegue ter muito mais, principalmente a que tem dificuldade motora, não que seja só assim, mas ela pode ter muito mais facilidade de entregar seus resultados. E por que não? Então, ela é inclusiva. Né? Eu posso ter uma pessoa que trabalha no Paraná, versus uma pessoa que trabalha no Tocantins. Isso traz diversidade de experiências e a Corteva quer isso. E essa diversidade de experiências e de formações ajudam a que sejamos melhor. Então, o desafio continua, né? A hora que o modelo for mais híbrido,
será exigida uma governança importante, será exigida uma atuação diferente. E, por fim, era isso. Eu queria, com isso, encerrar, na verdade, deixando com vocês aqui duas palavras que me traduzem muito essa jornada, né, da Corteva, das empresas que foram as heranças da Corteva, que são a minha capacidade, a capacidade que eu convido a todos a ter de se adaptar, né, e de fazer das realidades uma realidade positiva. Mas eu acho que a outra palavra que eu quero dividir com vocês é aprendizado, né? Como que a gente continuamente se dispõe a aprender com os outros, aprender com a equipe, né? Pedir feedback da equipe, né? Escutar a equipe e responder a equipe. Acho que esse é o convite que eu queria deixar para vocês. E com isso, queria agradecer aqui, deixar aí meus contatos e muito obrigada.